Então, chegou na hora fatídica. E chegamos rápido nessa hora, hein? Estudo de caso. E esse estudo de caso, ele é sensacional. Eu adorei fazer ele. Eu adorei esse... Foi um aluno que me trouxe isso. E eu achei tão interessante, mas tão interessante, que eu separei ele pra gente dar uma estudada. Eu já tô com ele separado aqui, deixa eu ver. É isso aqui. Esse documento vocês vão ter acesso. Eu vou botar o link aqui embaixo do vídeo, na gravação. E é um desafio de banco imobiliário. Isso aqui é um exercício de entrevista de emprego. Tem uma empresa, que eu não sei qual é, foi um aluno que trouxe, mas não me deu todos os detalhes. Ele fez uma implementação e aí me fez 50 perguntas sobre aquela implementação e eu falei, cara, a única forma de eu responder ele vai ser implementando, para ele poder comparar com o que ele fez, que ficou bem diferente. E aí ele te dá um enunciado de um problema, joga no teu colo, e aí pede para você, me dá o sistema aí orientado a objetos. Aí como é que você começa a parar? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma leitura disso, tá? E eu preciso que vocês, nesse instante, peguem a sua ferramenta de mais alta tecnologia que vocês têm aí, chamado papel e caneta. Aqui, ó. Papel e caneta. Por favor, peguem papel e caneta. Então vamos lá. A letra tá grande o suficiente para vocês? Como é que tá aí? Tá boa? O que eu quero que vocês façam? A primeira passada, eu quero que vocês... eu vou ler, tá? E eu quero que vocês anotem, façam assim, uma coluna de substantivos no seu papel, faça uma coluna de verbos, tá? E faça uma coluna de qualquer outra coisa que você acha importante. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou ler e todo substantivo que for importante, olha só que a Cotinha agora tá rindo à toa agora, porque quer... Você vai ver o que é substantivo. Então, é isso aí. Todo substantivo que é importante, você vai anotar na coluna do substantivo. Todo verbo que é importante, você vai anotar na coluna do verbo. E toda outra coisa que não for nenhum nem outro, mas você achar que é importante, você vai anotar na outra coluna. O verbo, às vezes, ele não faz sentido sozinho. Então, pode ser que ele tenha que ter um complemento, né? A adjunta adverbial, o objeto da oração. Então, fique à vontade para fazer isso também. E não se preocupa com ordem. Agora é pá, direto. E qual vai ser a dificuldade? A dificuldade é que eu vou ler, não vou parar, e vocês vão aí vai perder um troço, vai guardar outro, e vai ter uma sopa de letrinhas aí no processo, beleza? Então vamos nessa. Desafio do banco imobiliário. Considere o seguinte jogo hipotético, muito semelhante a banco imobiliário, onde várias de suas mecânicas foram simplificadas. Numa partida desse jogo, os jogadores se alteram em rodadas, numa ordem definida aleatoriamente no começo da partida. Os jogadores sempre começam uma partida com um saldo de 300 para cada um. Nesse jogo, o tabuleiro é composto por 20 propriedades em sequência. Cada propriedade tem um custo de venda, um valor de aluguel, um proprietário, caso já esteja compradas, e seguem uma determinada ordem no tabuleiro. Não é possível construir hotéis e nenhuma outra melhoria sobre as propriedades do tabuleiro, por simplicidade do problema. No começo da sua vez, o jogador joga um dado equiprovável de 6 faces e determina quantos espaços no tabuleiro o jogador vai andar. Ao cair em uma propriedade sem proprietário, o jogador pode escolher entre comprar ou não a propriedade. Essa é a única forma pela qual uma propriedade pode ser comprada. Ao cair em uma propriedade que tem proprietário, ele deve pagar ao proprietário o valor do aluguel da propriedade. Ao completar uma volta no tabuleiro, o jogador ganha 100 de saldo. Jogadores só podem comprar propriedades caso ela não tenha dono e o jogador tenha o dinheiro da venda. Ao comprar uma propriedade, o jogador perde o dinheiro e ganha a posse da propriedade. Cada um dos jogadores tem uma implementação de comportamento diferente, que dita as ações que eles vão tomar ao longo do jogo. Mais detalhes sobre o comportamento serão explicados mais à frente. Um jogador que fica com saldo negativo perde o jogo e não joga mais. Perde suas propriedades e, portanto, podem ser compradas por qualquer outro jogador. Termina quando restar somente um jogador com saldo positivo, a qualquer momento da partida. Esse jogador é declarado vencedor. Desejamos rodar uma simulação para decidir qual a melhor estratégia. Para isso, idealizamos uma partida com 4 diferentes tipos de possíveis jogadores. Os comportamentos definidos são: o jogador impulsivo compra qualquer propriedade sobre a qual ele parar. O jogador exigente compra qualquer propriedade desde que o valor do aluguel dela seja maior que 50. O jogador cauteloso compra qualquer propriedade desde que ele tenha uma reserva de 80 no saldo sobrando depois de realizada a compra. O jogador aleatório compra a propriedade se ele parar em cima por uma probabilidade de 50%. Caso o jogo demore muito, como é de costume em jogos dessa natureza, o jogo termina
na 10ª rodada com a vitória do jogador com mais saldo. O critério de desempate é a ordem de turno dos jogadores nessa partida. E aí, tranquilo aí? Anotaram muita coisa? Mais ou menos, né? Vamos lá, quero ver rostinhos. Show me your face. Difícil acompanhar, né? Então, a estrutura do problema, ela é muito interessante, porque o enunciado, ele é assim, o cara que bolou esse enunciado, ele é realmente uma pessoa inteligente. Porque a ordem em que ele vai descrevendo as coisas, ela é quase sequencial, com algumas alternâncias que faz com que a pessoa perca o contexto. Então ele cria confusões de propósito. Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso vai testar não se o cara sabe Java, não se o cara sabe Python, não se o cara sabe programação de objetos. Vai testar se o malandro sabe organizar ideias. Então é um baita exercício de entrevista. E agora, o que eu quero fazer? Eu vou passar de novo aqui e vocês vão me dizer se eu tenho que marcar alguma coisa como substantivo, como verbo ou como algo importante que passou por aí, ok? Vamos lá, primeiro parágrafo. Considere o seguinte jogo hipotético muito semelhante a banco imobiliário, onde várias de suas mecânicas foram simplificadas. Algo a marcar? Não. Ótimo. Numa partida desse jogo, os jogadores se alteram em rodadas, numa ordem definida aleatoriamente no começo da partida. Os jogadores sempre começam com uma partida com saldo de 300 para cada um. Algo a marcar? Rodada. Jogadores. Tá, então vamos Partida. lá. Vamos lá. Vamos escolher cores aqui. Cores primárias. Verde para substantivo. O que mais? E vamos pegar verde, azul, esse roxinho aqui, certo? Então, vamos lá. Jogadores. É o quê? Substantivo? Substantivo. Então, verde. Opa, vou botar aqui o background. Cor de destaque. Então, jogadores. O que mais? Rodadas. Substantivo também. Rodadas. O que mais? Partida. Ordem aleatória, definida no começo. Então, Partida. Partida é o quê? Quem falou partida tem que falar partida e qualifica o que é, por favor. Substantivo. Tá. Quem mais Saldo falou? de 300. Calma aí. Vamos na ordem que o pessoal tá falando. Acho que alguém comentou ordem também, acho que ordem. Eu falei que a ordem definida aleatoriamente no começo é uma sentença completa, mas precisa marcar. Tudo bem. Isso é coisa importante que não cabe nenhum nem outro, né? Sim. Isso, vai pro outros ali, né? Vai pro outros. Então vamos botar aqui Vou olhar uma corzinha aqui. Laranja. Pronto. Saldo de 300. Marcaria só o saldo. Só o saldo? Eu acho que eu começo tambem, né? O jogo também, né? Começa uma partida com saldo de 300. Calma aí, galera. Sempre Vamos lá. começam com esse saldo. É a regra do denunciado. Marca o quê? Saldo, 300. E aí? Esse é o desafio. Vocês têm que debater isso aí. Se convençam. Para mim é a regra como um todo, porque no início todo mundo começa com o saldo de 300 para cada um. Só o saldo é pouca informação, porque o saldo ele tem durante o jogo ele tem várias coisas, e eu tô dizendo não, especificamente no começo, sempre começa uma partida com esse saldo para cada um. É a regra, né? Tem que marcar o começo, né? Que é verbo começar. O construtor do objeto jogador já é saldo 300. Tá, então aqui são 3 coisas, né? Eu tenho que marcar isso aqui como laranjinha. Aí eu tenho que marcar esse malandro aqui. Verbo. É verbo. Hã? Como Isso é verbo, né? Verbo. Imagina. E esse malandro aqui, Com substantivo. substantivo. uma bela zona, né? Bonito. Mas é isso aí. Quer mais? Mais alguma coisa aqui no segundo parágrafo? Não. Alteram? Alterar? Verbo? Alteram. Pode ser. O verbo alteram. Aí alternam, né? Perfeito. E aí, vamos lá, galera. Se decidam. Acho que Partida. alteram. A partida e o jogo. Faz o quê? Marca. Quer dizer, são a partida, né? Mas são o quê? O que é a partida? Substantivo. Partida é outros, né? Substantivo, jogo. E a partida é o quê? Partida é substantivo também. Substantivo. Tá, e o alterno vai ou não vai? Vai, alterna um verbo. Eu acho que vai. Estão falando aqui, ó. A partida já foi aqui embaixo, é verdade. Pode tirar isso aqui. Pronto. Então vamos lá, próximo parágrafo. E esse aqui? Tabuleiro. Neste jogo, tabuleiro. Goleiro. É o quê? Propriedade. Substantivo. É substantivo. Propriedade é o quê? Substantivo. Ah, Custo de venda é outro. custo de venda é outro. Valor de aluguel é outro também. Proprietário é Valor e aluguel. Eu acho que 20 propriedades em sequência, que é a composição do tabuleiro, é um dado importante a se marcar. Tá, Eu marca acho como que ele? isso É é o- outros. é uma sentença. O que mais? Proprietário. Substantivo. E o Proprietário
Já O foi. proprietário é Já- o objeto. O proprietário é a pessoa, né? Como jogador. O proprietário é o objeto, né? Como assim? A gente fala de substantivo ou verbo, né? Ou outro, né? No caso, é um substantivo proprietário. O que mais? Já estejam compradas de laranja, outros. Propriedade, um substantivo. Eu acho que a ordem do tabuleiro é outro. Compradas é um estado da propriedade, Certo? então precisa ser marcado. É O um. verbo compradas, comprar. Estejam é Não. um verbo, né? É Está. outros, né? Não é verbo. É outros ou é verbo? Porque vem de comprar, né? Compradas vem do verbo comprar. É porque olha só que interessante, né? Olha a estrutura dessa frase. Nesse jogo, o tabuleiro é composto por 20 propriedades em sequência. Cada propriedade tem um custo de venda, um valor de aluguel e um proprietário caso já estejam compradas. E seguem uma determinada ordem no tabuleiro. O que tá... Olha a confusão, né? Essa Ordem. parte aqui da ordem do tabuleiro é sobre as propriedades. O tabuleiro é composto por 20 propriedades em sequência que seguem uma determinada ordem no tabuleiro. Mais ou menos essa frase. Aí fala, cada propriedade tem custo de venda, um valor de aluguel no proprietário. É isso que ela tem. Aí depois pode ser uma outra frase. Uma propriedade que ainda não foi comprada não tem um proprietário definido. Entende? Então veja como é que uma frase... Isso aqui a gente tem duas frases falando de 4 coisas separadas. Manja aquele e-mail que você manda pra galera de negócio com a porra toda misturada? Num puta parágrafo de 5 linhas? É essa zona que acontece. Então, quando eu falei que o cara bolou muito bem esse enunciado, é porque ele tá expressando um monte de informações intrincado na narrativa. E qual é a estratégia pra gente decompor isso aqui? Para poder chegar no exercício do CRC da modelagem. A estratégia é, a gente poderia reescrever isso de uma outra forma, né? Teremos isso depois, fazendo o desempacotamento dessas questões. Tá claro isso? Vocês conseguem perceber que tem 4 ideias presas na mesma coisa? Em 2 frases? Toda vez que você tem uma vírgula, tem que se ligar. O que o cara está fazendo? Ele está só separando os elementos ou ele está começando a criar orações alternativas, né? Cada propriedade tem um custo de venda, um valor de aluguel e um proprietário. Ponto. É o que a propriedade tem. Agora, a relação do proprietário com a propriedade é uma outra ideia que merece uma outra sentença. Correto? Tá claro isso? Tem uma outra coisa aí, o é composto por. Essa relação precisa marcar também como outro? No tabuleiro é composto por. É composto por uma relação do tabuleiro com a propriedade. Sim, mas assim, se a gente for nessa, a gente vai marcar o texto todo, né? Porque assim, eu acho que assim, o tabuleiro é composto por 20 propriedades. Beleza, essa aí é a característica do tabuleiro. Pensando em orientado a objeto, né? O jogador compra uma propriedade, né? Se for modelar, pensando na modelagem, é basicamente isso. Por que o jogador compra uma propriedade? É a ação dele, é o que ele faz. Mas por que uma propriedade não se vende a um jogador? A propriedade não tem ações, ela não é uma... Por que não? Não, a propriedade não é um jogador, né? Não, tudo bem. Mas por que o jogo, né? Porque uma coisa é chegar assim, o jogador vai e compra a propriedade. A outra coisa é, a propriedade, reconhecendo que tem um jogador ali, se oferece para o jogador, para ele comprar ou não. Mas no enunciado tá escrito que a ideia é a simulação de jogadores com comportamentos distintos. Então, são jogadores que compram. Ué, não, mas tudo bem. A decisão se o jogador vai comprar ou não é diferente da ação do cara comprar, concorda comigo? Sim. Eu entendi o que tu quis dizer, Henrique. Eu achei que fosse demorar para essa pegadinha acontecer. Sabe por quê? Porque quando eu implementei esse cara, esse foi o dilema, um dos dilemas que eu tive que encarar, que eu não vou contar para vocês, porque senão eu vou fazer spoiler, né? E quando que você decide? Se você tentar modelar o software como o mundo real, não vai funcionar. Pedro. Entendeu? Porque você vai complicar as coisas. Não, é o jogador que compra. Essa visão de que orientação a objetos é cadeira, objetos do mundo concreto, não é bem assim não. Não é bem assim não. Porque existem outros fatores mais importantes que vão determinar o sentido da relação. Porque assim, não tem jeito. Proprietário e jogador estão juntos através dessa relação de proprietário. Agora, como eles vão interagir, isso não é um problema para agora. Mas isso é uma questão que a gente vai ter que ver depois, sacou? Porque é isso, né? Ou o jogador ativamente vai lá e compra, ou a propriedade vai lá e se oferece para o jogador, ou alguma outra coisa intermedia essa relação. Não tem outro para onde correr, concorda comigo? Ou esse fala com esse fala com esse fala com esse, ou alguém articula os dois. São os 3 pontos possíveis. Acho que o meu problema é tentar pensar direto em código. Exato. A propriedade, ela
belongs to user, porque tem uma relação de many to one. Então, eu entendo. Só que isso é antecipação desnecessária. Né? Isso é um design precoce. O que você precisa saber é que existe uma relação de propriedade entre, né, uma relação de ownership entre o terreno, a propriedade e o jogador. Uma eventual relação de ownership. Como isso vai estar materializado no código, eu não sei. E eu não preciso decidir agora. Porque se você vai nesse jeito, o jogador vai fazer tudo. Porque você está pensando o jogador como um ator do sistema. Só que isso é uma simulação. Isso não é um jogo com interface de fato. Se fosse um jogo com interface de fato para você jogar, de fato você teria um ator do sistema e teria outros atores que são NPC. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está modelando uma simulação. É bastante diferente. Tá claro isso para vocês, galera? Sim. Esse dilema aqui, fala o resto da galera aí. Vocês estão conseguindo perceber que toda vez que você tenta antecipar essa decisão, não, calma aí, isso aqui é aqui dentro. Não, cara, calma aí, não sei onde é. E o fato de eu modelar isso num CRC, num ML, num desenho no quadro, não significa que isso vai ser a melhor coisa para o código. Vou tentar repetir. Na leitura do enunciado, ele está dizendo para mim que a propriedade tem um proprietário, certo? Mas não é a mesma coisa eu enunciar que um jogador tem uma coleção de propriedades? Eu não poderia enunciar da mesma forma? Aí eu te pergunto, o enunciado está descrevendo o problema ou definindo como eu tenho que implementar a minha solução? Qual dos dois o enunciado está fazendo? Está descrevendo o problema. A descrição do problema, ela tem uma relação direta com a implementação da solução? Não necessariamente. Não necessariamente. Então eu tenho que entender, eu tenho que ter um senso crítico para evitar um viés de confirmação que vai fazer com que eu tente adequar o meu código ao que eu estou lendo aqui, na ordem que eu estou lendo aqui, com a estrutura que eu estou lendo aqui. Só que o cara não está me dando estrutura, ele está me dando a descrição de um problema. E a forma que ele fraseou... Cara, isso acontece de confusão em projeto de software o tempo todo. Que o cara descreve um negócio e aí você já modela a solução. Não, cara, separa. Entendimento é uma coisa, a modelagem é uma coisa, a implementação você vai descobrir qual é a melhor forma de implementar aquilo. O que você precisa é que, seja lá qual for a sua implementação, o efeito tem que resolver aquele problema descrito. Se ele tivesse refraseado aqui e eliminado essa fala de que a propriedade tem um proprietário, ele poderia em algum outro lugar falar assim: os jogadores, conforme vão caindo nas casas, podem adquirir propriedades que ainda não tenham sido compradas. Cada jogador tem uma série de propriedades que são dele, e por elas ele recebe aluguel. Eu estou descrevendo a mesma coisa de um ponto de vista diferente, e isso vai influenciar a forma como você vai modelar o seu código precocemente, sem ter código para decidir. Você não decide pelo código enquanto está modelando. A modelagem serve para você compreender melhor o problema. Serve para você entender o que está acontecendo, separar as ideias em elementos menores para que você possa focar em uma coisa de cada vez. Esse é o grande exercício. Ficou claro agora, Augusto? Excelente, galera. E aí, vamos para a próxima ou tem que fazer mais alguma coisa aqui? Henrique, Fala. então o que você está falando é que o objeto pode fazer uma coisa que no mundo real seria impossível, né? É claro, porque o mundo real do objeto é digital, bicho. Pode tudo. Mas a gente é ensinado orientação objeto para nós como a representação do mundo real, né? E a gente fica com esse pensamento. Por isso que estamos aqui, né? Se esse não tivesse sido um problema que eu enfrentei na faculdade, eu não teria criado esse curso todo que eu criei, entendeu? Que é o drama. De ter uma visão que seja mais racional do problema, entendeu? Que seja mais humana da questão. Porque não tem orientação de objetos, não tem nada a ver. O Alan Kay, ele se martiriza por ter escolhido o cacete desse nome de orientação a objetos. Porque o nome cagou tudo. O nome cagou tudo. Faz sentido. E ele fala isso em palestra. Meu erro na orientação a objetos foi usar o nome orientação a objetos. Porque para ele, o que ele queria eram objetos autorais, objetos que se combinam, né? Então era isso que ele estava buscando. E ele conseguiu esse efeito. Mas não tem nada a ver com modelar objetos no mundo real. Na verdade, um modelo, ele se espelha no mundo real, mas ele tem as restrições do ambiente de que ele está sendo modelado, né? Se você pegar na matemática modelagem de qualquer coisa, modelagem de gases, você tem ali descrito na modelagem o comportamento dos gases, mas você não tem ali cada gás. Isso é o comportamento da coisa, né? Os movimentos brownianos, aqueles negócios malucos todo lá. Mas a gente não tem sabe? Não, vou aqui
Matrix. Vou reproduzir aqui a partícula do átomo, que aí o átomo vai interagir com tudo. Essa porra não existe. Não é assim que funciona, entendeu? Então a gente tem que dar um passinho para trás e entender que estamos em fases diferentes do pensamento. Modelagem é isso aqui que a gente está fazendo. E já está claro para vocês, nesse momento, eu espero que seja claro para vocês, que não é suficiente fazer isso que a gente está fazendo. Já ficou claro para vocês isso? Não? Que além de fazer esse processo, eu tenho que desempacotar as ideias em sentenças que não sejam ambíguas, autocontidas. Porque aqui eu tenho 2 frases, esse é um clássico, esse cara aqui é genial. Eu tenho 2 frases com 4 ideias. Aí você tenta marcar as ideias, aí você... O que eu estou mostrando para vocês? Que esse exercício de marcar, de identificar, quando você começa a ter que marcar tudo, porque... Não, mas eu já marquei, mas eu estou marcando em cima do que está marcado. Cara, é porque existe um empacotamento de ideias naquela sentença, que vale a pena você reescrever, separando em frases isoladas. Até que tudo que você terá é uma lista de afirmações autocontidas, sem nenhuma referência externa, e essa lista de afirmações são as restrições do seu problema. É como se você estivesse refatorando o texto, porque isso vai dar clareza ao entendimento. Vamos continuar então na imperfeição, porque não é para ser perfeito, é para ser imperfeito, para a gente poder chegar no CRC. Vamos embora. Dúvidas até aqui? Estamos tranquilos? Alguém aprendeu uma coisa nova hoje aí? Ninguém aprendeu nada. Já aprendeu. Ótimo. Ufa. Então vamos lá. Seguindo o baile. E essa aqui de baixo, o que faremos? Não é possível construir hotéis e nenhuma outra melhoria sobre as propriedades do tabuleiro por simplicidade do problema. E aí, marca o quê? Não precisa marcar nada, né? Isso não vai fazer parte do problema. Excelente. Eu já ia perguntar para você, ué, mas não tem substantivo? Tem, mas ele não me importa. Não marca. Excelente. No começo da sua vez, o jogador joga um dado equiprovável de 6 faces que determina quantos espaços no tabuleiro o jogador vai andar. E aí, o que faremos? Joga e dado. Joga e dado. 6 faces. Não, é dado equiparável de 6 faces. Ah, dado equiparável de faces. Isso aqui. E o joga, falando aqui. O que mais? Né? O andar, né? Andar. Muito bom. Acho que ficou o começo pra trás. O jogador. O começo da sua vez. Começo da sua vez. Marca o que isso aqui? Marca como? Teria que separar a vez e o começo, certo? Começo do verbo, começar. Não sei se... Começo. E a vez é o objeto e começar é o método. É, tá pensando em código. Não pensa em código, bicho. Eu não marcaria nada disso, não, porque dessa Isso. Que se dane isso aí, depois a gente volta. É isso aí. Não pensa em código, pensa em adjunto adverbial de tempo. Eu marcaria o espaço no tabuleiro. Espaço no tabuleiro. Quantos espaços no tabuleiro vai andar? Espaço no tabuleiro. Boa. Isso é bom. Beleza. Próximo. Gente, vamos lá. Cair, verbo. Ao cair em uma propriedade sem proprietário. Cair. O que mais? Comprar. Comprar. Escolher. Escolher. O que mais? Eu acho que é uma propriedade sem proprietário seria um outro, né? Porque acho que está especificando uma condição. Não, é um substantivo, né? Propriedade é um substantivo. Sem proprietário é a qualificação dele. E aí, o que mais? Aí você tem razão, melhor botar como outro. E aí, mais alguma coisa? Marca única. Pode ser que seja relevante mais pra frente. Marcar com o quê? Outro. O que mais? Mais alguma coisa? Pode seguir? Eu acho que teria que marcar a frase inteira. É a única forma pela qual uma propriedade pode ser comprada. Nesse ponto já começou a ficar um monte de coisa desconexa. É uma condição, né? Não é uma condição. Isso tem um outro nome. Isso é uma restrição do problema. Mas ela faz parte do problema? Vai existir um código no sistema que diga é a única forma? Acho que não, né? Não, né? Isso é uma restrição. Não. Não pode existir nada. Então, assim, é uma negação, né? Não pode existir nada que faça uma segunda forma de comprar. Então, na verdade, não tem muito o que fazer. Isso é só uma restrição. Talvez caiba no outros para ter como referência de que isso é uma restrição. Eu não marcaria a menos que tivesse alguma coisa mais para baixo que defina outras formas de comprar. Não, mas ele está dizendo, é a única forma, não tem outra. Então, eu deixaria isso da forma como está. Então vamos embora, segue o baile. O que mais? Vamos acelerar. Pagar. Ao cair uma propriedade que tem proprietário, ele deve pagar. Mais uma sentença ruim, né? Ele tem que pagar o quê? Pagar ao proprietário o valor do aluguel. Por que os caras escreveu? Pagar o valor do aluguel ao proprietário. Porque você poderia marcar tudo, pagar o valor do aluguel, tá vendo? Veja, nesse exercício de pintar, olha que coisa interessante, né? A gente está fazendo exatamente o que a minha filha Ana faz o dia inteiro, ficar pintando coisas. E por que isso é importante? Porque, bicho, esse exercício de pintar, ele traz uma dimensão de linearidade para o texto que mostra más formações no texto, que dificultam a interpretação do problema, que dificultam o entendimento. Agora, se você parar para pensar,
Quantas vezes você bateu cabeça com o seu time, com o seu colega de trabalho, com o gestor, com tudo, porque a comunicação estava com problema, porque as coisas não estavam lineares e claras. E o português tem essa coisa. Para o português, isso aqui é uma forma super normal. Pagar ao proprietário o valor do aluguel. É um português que a gente usa todo dia. Mas, na entendimento de um problema para a gente poder trabalhar com software, qual é a melhor forma de escrever isso? É pagar o quê? O valor do aluguel da propriedade. Para quem? Para o proprietário. Por quê? Porque aí eu estou pegando o que está sendo pago e colocando junto com a ação. Cara, tia Cotinha morreria de orgulho da gente agora. Porque a gente está entendendo o que ela passou anos na nossa cabeça, tentando botar a gente para enxergar. Agora a gente vê um motivo para a coisa. O motivo não estava explícito lá naquele Dom Casmurro que você foi obrigado a ler e você colou do colega o resumão. O objetivo está aqui. É clareza de comunicação. É usar uma linguagem assertiva, sem ambiguidade. Aí, ó, entender que o verbo é transitivo e tem um objeto direto ou indireto é fundamental. Tem literalmente um objeto no nome. É isso aí. Então isso é surreal, né? Quando eu ganhei essa consciência, eu comecei a valorizar muito mais assim o português. Eu sempre gostei de português, porque eu sempre via a lógica, mas isso quando eu vi na programação, como é que isso facilitava, cara? E quando eu comecei a aprender a escrever e-mails de forma muito eficiente, a reduzir o texto para poder garantir que você está tudo amarradinho para não ter ambiguidade, cara, isso é super importante. Então veja como é que isso aqui é o que o cliente pede, tá ligado? Tudo misturado, tudo bagunçado, tudo desordenado. Se você não sentar para botar ordem nesse troço, o que vai fazer? Você vai pegar esse negócio todo desordenado e você vai implementar. Aí você vai ficar com 50 anos olhando esse troço sem conseguir mapear o que é o que. Então tem que programar como chefe de cozinha. Se organiza as coisas antes de fazer. Tem que organizar. Isso aqui é uma ideia, é um problema. Você tem que organizar o problema de uma forma linear, lógica, antes de fazer. Tranquilo até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Não entendi o comentário, Cláudio. Bitransitivo. Aí você já está apelando. O que mais que eu marco aqui? Bora, rapaziada. Eu acho que ele, propriedade que tem proprietário, ele está especificando ali o tipo de propriedade. O que mais? O valor do pagar o aluguel, né? Valor do aluguel da propriedade. E aqui embaixo. Ao completar uma volta no tabuleiro, o jogador ganha 100 de saldo. Completar é verbo. Hã? Completar é verbo. Completar? Completar ele ganha, né? Ganha 100 reais. Porque é laranja, completar uma volta no tabuleiro e completar o verbo. E ganha 100 reais, laranja. Ganha o verbo sem a quantidade, saldo e o substantivo. Show. Seriam 3 marcações. Ganha é o verbo e o saldo substantivo. É um carnavalzinho. E o 100 é outro. O que mais temos aqui? Vamos lá que tá acabando, vamos nessa. Jogadores só podem comprar propriedades caso ela não tenha dono e o jogador tenha dinheiro da venda. E aí, que eu marco aqui? Eu acho que aí não precisa marcar nada, não. Não é tão interessante no momento. É uma regra, né? É uma regra de negócio. Eu acho que ela podia marcar ela quase que toda em laranja aí. Bom. Embaixo. Ao comprar a propriedade, o jogador perde dinheiro e ganha isso posse. é um requisito. É um requisito. Aqui também, né? Que não tem doação. Nesse caso aí na linha anterior, jogadores só podem comprar propriedades caso ela não tenha dono. Não seria o mesmo que dizer que as propriedades não podem ser vendidas? Sim, você está certo. Não precisa marcar porque isso é restrição do sistema. Vamos lá, o que mais? Bora, galera. Cada um dos jogadores tem uma implementação de comportamento diferente, que dita as ações que vão tomar ao longo do jogo. Mais detalhes sobre você não precisa marcar alguma coisa aqui? Você está me ouvindo? Não está dizendo qual é a diferença. Tá. Tá dizendo que você Nem quais são os Vamos detalhes. para a próxima. Um jogador que fica com saldo negativo perde o jogo e não joga mais. Perde suas propriedades e, portanto, podem ser compradas por qualquer outro jogador. Saldo negativo. Ficar, né? Primeiro saldo verbo. negativo. Perde. Fica. Perde o jogo. Perder. Eu acho que perder é melhor. Perder. Perde é melhor. Não jogar mais. Perde suas propriedades, portanto... Então, de novo, duas frases e ideias que estão misturadas, né? Como é que o cara pode refrasear isso? Né? Ao ficar com saldo negativo, o jogador perde o jogo. Quando o jogador perde o jogo, ele perde suas propriedades que passam a ficar disponíveis para compra. Mas daí, de novo, o jogador ele perde as propriedades ou as propriedades ficam sem dono uma vez que o cara saiu do jogo? Perfeito. Aí
É a forma de refrasear, é a forma de organizar isso. Então tem algo aqui, acho que propriedades, isso aqui tem que marcar de laranja. Algo que não, tem que acontecer no jogo. Não é uma ação, não é um substantivo, mas é uma lógica de negócio, né? Vamos lá, de baixo. Termina quando restar somente um jogador com saldo positivo. A qualquer momento da partida. Termina. Saldo positivo, um jogador, né? Acho que o restar, né? Acho que é restar somente um jogador com saldo positivo, né? Sim. Beleza. Aí aqui desejamos rodar uma simulação para decidir qual é a melhor estratégia. Para isso, idealizamos uma partida com 4 diferentes tipos de possíveis jogadores. Os comportamentos definidos são jogador impulsivo, compra qualquer propriedade. Então, aqui... Impulsivo é substantivo? Adjetivo? E aí? É adjetivo. Eu acho que é jogador impulsivo, né? Isso, jogador impulsivo. Jogador exigente. Compra qualquer propriedade sobre a qual ele parar. Aí vai marcar de laranja, né? Que é o magenta. Tá, mas aí no caso não seria só qualquer propriedade? Porque ele só pode fazer uma ação quando ele para. Tá bom, bom argumento. Tá. E aqui embaixo tem jogador cauteloso. Ok. Aqui já tem um padrãozinho, né? Porque ele já organizou melhor essas sentenças. Beleza. Aí tem aqui embaixo. Caso o jogo demore muito, como de costume, o jogo termina na milésima rodada com a vitória do jogador de mais saldo. Eu acho que tem uma pegadinha ali nos comportamentos definidos. Por quê? Posso estar viajando, mas o jogador impulsivo compra qualquer propriedade sobre a qual ele parar. Então, certo. Ele para sobre a propriedade uma vez que ele parou sobre ela. O jogador exigente compra qualquer propriedade desde que o valor do aluguel dela seja maior do que 50. Não especifica que ele para naquela propriedade. Então, assim, ele está no Presume-se. Presume-se? Presume-se que ele parou, caiu. É porque é a regra do jogo, né? Ele cai ali, ele tem a opção de comprar ou não, como estava falando lá em cima. Tinha uma então ele só pode atuar sobre a propriedade que ele caiu. Sim, sim. Mas também tem a regra da propriedade, que ela só pode ser vendida se ela não tiver um proprietário. Sim, sim. O impulsivo também não está dizendo que ele não compra se ele não tiver dinheiro, né? Não, mas é regra de negócio também. Pois é, então, vejam quantos detalhes vão surgindo só a partir de uma análise inicial do problema. O lance é que a gente não faz o processo direitinho, a gente já corta caminho, né? Mas vamos lá, marcamos tudo. Aqui tem esse jogo, termina com a vitória do cara que tem mais saldo. Marcar aqui com laranja. E tem o critério de desempate também, né? Vamos ver. Bastante coisinha marcada, né?